Quando aquele homem de terno italiano derramou café quente na minha mão e nem olhou para trás, eu sorri. E foi exatamente nesse momento que ele perdeu tudo. Meu nome é Helena. Durante 6 meses, eu limpei banheiros, esvaziei lixeiras e passei pano no chão de vidro do 23º andar de um prédio corporativo. Ninguém nunca perguntou meu nome. E era exatamente isso que eu precisava. Eu comecei a trabalhar ali no final de março. A empresa se chamava Vortex Tech, uma dessas startups de tecnologia que cresceu rápido demais e virou uma máquina de egos inflamados. O prédio era todo espelhado, vidro por todos os lados, aquele tipo de lugar que foi feito para impressionar, não para acolher. Meu horário era das 6 da tarde até meia-noite. Quando eu chegava, a maioria já tinha ido embora, mas sempre ficava um grupo, os que queriam parecer mais dedicados. Os que achavam que ficar até tarde era sinônimo de competência. No primeiro dia, ninguém me cumprimentou. Eu entrei, recebi um uniforme azul marinho de uma supervisora que mal levantou os olhos do celular e fui direto para o meu carrinho de limpeza. Sem treinamento, sem apresentação. Só uma lista de salas e um spray multiuso. Eu limpava as mesas enquanto eles digitavam. Esvaziava as lixeiras enquanto eles riam alto em reuniões online. Passava pano no chão enquanto eles atravessavam o corredor sem desviar, me obrigando a recuar com o balde. No início, achei que era só distração, gente ocupada, sabe? Mas não era. Era desprezo mesmo. A primeira semana foi estranha. Eu me sentia como um fantasma. Passava por dezenas de pessoas todos os dias, e nenhuma delas me via de verdade. Eles olhavam através de mim, como se eu fosse transparente, como se eu não existisse. Teve uma situação logo no 3º dia que me marcou. Eu estava limpando a copa quando uma mulher entrou. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, cabelo preso num coque perfeito, unhas feitas. Ela pegou uma garrafa d'água da geladeira, bebeu direto do gargalo e colocou de volta, vazia, na prateleira. Eu estava a 2 metros dela. Ela me viu, tenho certeza que me viu, mas simplesmente virou e saiu. Deixou a garrafa vazia ali, porque na cabeça dela não era problema dela, era meu. Eu tirei a garrafa e joguei no lixo, sem raiva, só registrando. Nas semanas seguintes, eu comecei a entender a dinâmica daquele lugar. Tinha os estagiários que eram tratados como capachos, tinha os analistas que viviam sob pressão constante, e tinha os gerentes e diretores que se achavam donos do mundo. Tinha um cara, o Marcelo, gerente de operações. Ele sempre deixava à mesa uma bagunça completa. Copos de café empilhados, embalagens de salgadinho, papéis amassados jogados no chão ao redor da lixeira. Como se atirar perto do lixo já fosse suficiente. Uma noite, eu estava limpando a sala de reuniões quando ele entrou, falando ao telefone. Ele me viu, fez um gesto para que eu saísse e continuou falando. Nem por favor, nem só 1 minuto. Só um movimento de mão, como quem enxota um cachorro. Eu saí. Esperei do lado de fora. 15 minutos. 20. Quando ele finalmente abriu a porta, passou direto por mim sem olhar. Eu voltei para a sala. A mesa estava cheia de migalhas. Outra vez, eu vi ele gritando com um estagiário. O garoto tinha esquecido de imprimir um relatório. Erro bobo, mas nada grave. O Marcelo perdeu a cabeça. Chamou o menino de incompetente, de preguiçoso, disse que ele nunca ia chegar a lugar nenhum. O garoto ficou vermelho. Baixou a cabeça. Pediu desculpas 3 vezes. Eu estava limpando o bebedouro. Ninguém reparou em mim. Mas eu vi tudo. E anotei. Tinha a Renata também, diretora de marketing. Ela era do tipo que sorria para todo mundo, menos para mim. Quando cruzava comigo no corredor, ela desviava o olhar, como se eu fosse parte da mobília. Algo que se vê, mas não se registra. Um dia, ela derrubou uma pasta inteira de documentos no chão. Papéis para todo lado. Eu estava a 3 metros de distância. Ela olhou para os papéis, olhou para mim e simplesmente virou as costas. Deixou tudo lá. Porque na cabeça dela eu ia recolher mesmo. Eu juntei os papéis, um por um. Organizei. Coloquei na mesa dela. Ela nem agradeceu,
só pegou a pasta e saiu. A Renata tinha uma forma muito específica de ser cruel. Ela não gritava, não xingava, ela simplesmente ignorava. E, de certa forma, isso doía mais. Porque gritar ainda é reconhecer que a outra pessoa existe. Ignorar é apagar. Teve uma tarde que eu precisei entrar na sala dela para trocar o saco de lixo. Ela estava numa videoconferência. Quando me viu, ela não pausou a reunião. Não pediu licença. Só continuou falando, como se eu não estivesse ali. Eu fiquei invisível enquanto recolhia o lixo dela, a 1 metro de distância. E tinha o Daniel. Ele era o pior. Diretor comercial. Sempre de terno impecável. Relógio que custava mais que um carro. Aquele jeito de quem acredita que o mundo gira em torno dele. Ele nunca falava comigo, mas falava sobre mim. Uma noite, eu estava limpando o bebedouro quando ouvi ele conversando com outro gerente perto da copa. Cara, a empresa tá pagando essa gente pra quê? A sala 7 estava imunda ontem. Eu tinha limpado a sala 7. Pessoalmente, tinha passado pano, aspirado o tapete, limpo as janelas. O outro gerente riu. Relaxa, Daniel. É mão de obra barata. Não dá pra esperar muito. Eles riram juntos. Eu continuei passando o pano. Mas o Daniel não parou por aí. Ao longo das semanas, eu ouvi mais. Muito mais. Ouvi ele reclamando que a pia do banheiro estava com marca d'água. Ouvi ele dizendo que essa gente não sabia fazer o trabalho direito. Ouvi ele sugerindo que a empresa deveria terceirizar a limpeza para economizar com incompetência. E toda vez eu anotava. Data, hora, contexto. Teve um dia que ele fez algo que me deixou realmente impressionada. Não pela maldade, eu já esperava isso dele. Mas pela frieza. Tinha uma moça nova na equipe de limpeza. Primeira semana dela. Devia ter uns 20 anos. Tímida, assustada. Ela estava limpando a sala do Daniel quando esbarrou sem querer numa pilha de papéis na mesa. Os papéis caíram. Ela ficou desesperada. Começou a recolher rápido, pedindo desculpas. O Daniel nem levantou da cadeira. Só ficou olhando. E quando ela terminou de juntar tudo, ele falou com aquela voz calma e gelada. Se você não consegue fazer um trabalho tão simples, sem destruir o que é dos outros, talvez você não devesse estar aqui. A moça saiu correndo. Eu vi ela chorando no corredor depois. No dia seguinte, ela pediu demissão. Eu continuei limpando e observando. Eu tinha uma rotina bem definida, mas de vez em quando, eu mudava. Em vez de limpar a sala de reuniões, eu ficava um tempinho a mais perto das mesas, observando as telas, lendo e-mails que ficavam abertos, ouvindo conversas que eles achavam que eram privadas. Ninguém percebeu. Para eles, eu era invisível. Eu também tinha um caderninho, pequeno, discreto, sempre no bolso do uniforme. Às vezes eu anotava coisas, nomes, comportamentos, decisões. Uma vez, a Renata viu o caderno caindo do meu bolso. Ela franziu a testa, mas não perguntou nada. Só entregou de volta com a ponta dos dedos, como quem toca em algo sujo. E tinha outra coisa, meus fones de ouvido. Eu sempre usava enquanto limpava. Mas eles não eram fones comuns. Eram uns Bose Quiet Comfort. Caros. Muito caros para alguém que ganhava salário mínimo. O Marcelo reparou uma vez. Ele olhou, fez uma cara estranha, mas não disse nada. Talvez tenha pensado que eram falsificados, ou que eu tinha roubado de alguém. Não sei. E ele não se importou o suficiente para perguntar. Eu também reparei que, às vezes, quando eu limpava perto das telas, eu demorava um pouco mais. Lia planilhas. Anotava números. Ninguém nunca questionou, porque para questionar, eles teriam que me notar. Teve uma noite que eu ouvi o Daniel falando ao telefone sobre a situação financeira da empresa. Ele estava preocupado. Falou em fluxo de caixa apertado e necessidade de investimento externo. Eu memorizei cada palavra. Outro dia, eu vi a Renata imprimindo um currículo. O dela. Ela olhou em volta antes de pegar as folhas, como se estivesse fazendo algo errado. Guardou rápido na bolsa. Estava procurando outro emprego. Já sabia que a coisa não ia bem. E o Marcelo? Ele começou a sair mais cedo, chegar mais tarde. Parecia cansado, derrotado. Como alguém que já tinha desistido, mas ainda fingia que se importava. Tudo isso eu via.
e eles não faziam ideia. Em setembro, começou um burburinho estranho na empresa. Reuniões fechadas, gente cochichando, tensão no ar. Eu ouvi fragmentos. Aquisição. Holding internacional. Mudança de controle. O Daniel estava nervoso. Eu percebi porque ele começou a gritar mais. Com os estagiários, com os analistas. Uma vez, ele jogou um mouse na parede porque um relatório não tinha sido entregue a tempo. A Renata também. Ela passou a trancar a sala dela sempre que saía e começou a levar pastas para casa, coisa que nunca fazia. O Marcelo ficou paranoico. Começou a fazer backup de todos os arquivos dele. Eu vi ele copiando documentos para um HD externo, olhando por cima do ombro a cada 2 minutos. Tinha algo acontecendo. Algo grande. Os rumores se espalharam rápido. Eu ouvia nos corredores, na copa, nos banheiros. Vão demitir todo mundo. Vão trazer gente de fora. A empresa está quebrada. No final de outubro, saiu o comunicado oficial. A Vortex Tech tinha sido comprada por uma holding europeia. A transição seria concluída em 2 semanas. Haveria uma reunião geral com a nova diretoria. O clima ficou pesado. Metade do escritório achava que seria demitida. A outra metade fingia confiança, mas o medo era visível. O Daniel passou a semana inteira ao telefone, ligando para contatos, tentando descobrir quem seria a nova liderança, tentando se vender, salvar o próprio emprego. A Renata montou uma apresentação gigantesca. Gráficos, números, projeções, como se impressionar os novos donos fosse garantir a permanência dela. O Marcelo começou a beber. Eu via as garrafas de uísque escondidas na gaveta dele, e o cheiro de álcool quando ele passava por mim no corredor. A empresa inteira entrou em pânico, e eu continuei limpando. A reunião foi marcada para uma sexta-feira, 10 da manhã. Todos os funcionários deveriam estar presentes. Eu não estava escalada para trabalhar naquele horário, mas eu pedi para a supervisora me deixar fazer uma limpeza extra antes da reunião. Ela achou estranho, mas deixou. Cheguei às 8. O auditório já estava sendo preparado. Cadeiras enfileiradas, projetor ligado, coffee break na mesa lateral. Às 9h30, comecei a ver o pessoal chegando. Tensos, cabisbaixos. O Daniel entrou de terno azul marinho, tentando parecer confiante, mas eu vi a mão dele tremendo quando ele pegou o café. A Renata estava com uma pasta enorme embaixo do braço, cheia de gráficos, como se preparar uma apresentação fosse salvar o emprego dela. O Marcelo estava suado. Literalmente suado. Ele limpava a testa a cada 2 minutos. Eu fiquei no fundo do auditório, arrumando as cadeiras. Invisível. Como sempre. Às 10 em ponto, as portas do auditório se fecharam. Eu estava do lado de fora, no corredor, organizando meu carrinho. Então, eu tirei o uniforme. Por baixo, eu estava de blazer cinza e calça social. Pretos. Elegantes. Eu prendi o cabelo, calcei um sapato Scarpin que estava na minha bolsa e caminhei até a porta do auditório. Respirei fundo e entrei. O silêncio foi imediato. Todos os olhos se viraram para mim. Confusão, surpresa, desconforto. Eu caminhei até o palco, devagar, cada passo ecoando no silêncio absoluto. Subi os 3 degraus. Peguei o microfone. Bom dia. Meu nome é Helena Carvalho. Sou a CEO da Nordstern Capital, a holding que concluiu a aquisição da Vortex Tech na última quarta-feira. O auditório estava em choque absoluto. O Daniel estava branco. A Renata, boquiaberta. O Marcelo parecia que ia desmaiar. Eu continuei, com calma. Nos últimos 6 meses eu trabalhei aqui, como faxineira. Não porque eu precisava, mas porque eu queria entender de verdade como essa empresa funciona. Não pelos números, não pelos relatórios, mas pelas pessoas. Silêncio absoluto. Eu queria ver como os funcionários se comportavam quando ninguém estava olhando. Como tratavam quem eles achavam que não importava. Como tomavam decisões, como lidavam com pressão. O Marcelo baixou a cabeça. Eu vi muita coisa boa. Gente trabalhando duro, gente ajudando colega, gente que fica até tarde porque acredita no que faz. Pausa.
Mas eu também vi gente que trata ser humano como lixo. O Daniel engoliu seco. Eu vi desrespeito, arrogância, gente que acha que cargo é sinônimo de caráter. E essa gente, infelizmente, está em posições de liderança. A Renata fechou os olhos. A partir de segunda-feira, teremos uma reestruturação completa. Algumas pessoas vão sair, outras vão ser realocadas, e novos líderes vão assumir. Líderes que entendem que respeito não é opcional. Eu desliguei o microfone, desci do palco e saí do auditório. Ninguém me seguiu. Depois, eu soube que o Daniel ficou 20 minutos parado na cadeira, sem conseguir se levantar. Que a Renata trancou-se no banheiro e chorou. Que o Marcelo pediu demissão no mesmo dia. E eu entendi tudo o que tinha acontecido nos últimos meses de uma forma diferente. Cada vez que eu ouvia uma conversa, eu não estava ouvindo por acaso, eu estava coletando informações. Cada vez que eu limpava perto das telas, eu estava avaliando processos. Cada vez que eu anotava algo no caderninho, eu estava documentando comportamentos. Eu não era invisível. Eu escolhi ser ignorada e eles nunca perceberam a diferença. Aqueles fones caros eram para eu ouvir as reuniões em salas com vidro à prova de som. Eu conectava num microfone discreto que instalei nas salas principais. Aquele caderninho era meu dossiê. Nomes, datas, situações, evidências. Aquele tempo extra perto das telas, eu estava analisando dados financeiros, fluxo de caixa, contratos, falhas de gestão. E toda aquela humilhação silenciosa era o teste final, para ver quem tinha caráter de verdade. A moça que deixou a garrafa vazia na geladeira foi remanejada para uma posição sem liderança. O Marcelo, que me enxotou da sala, demitido por assédio moral comprovado. A Renata, que me ignorava, rebaixada. Continua na empresa, mas não tem mais cargo de confiança. E o Daniel? O Daniel. Ele foi demitido por justa causa. Assédio moral, criação de ambiente tóxico, abuso de poder. Ele tentou entrar com processo. Disse que não tinha feito nada de errado. Mas eu tinha 6 meses de evidências. Datas, horários, testemunhas, até gravações de áudio. Ele perdeu. Tudo. Nos meses seguintes, a Vortex Tech mudou. Completamente. Novos diretores assumiram. Pessoas que tinham mérito, mas também empatia. A cultura da empresa foi reformulada. Regras de conduta foram criadas. E reforçadas. Criamos um canal anônimo de denúncias. Treinamentos obrigatórios sobre respeito no ambiente de trabalho. E uma política de tolerância zero para qualquer tipo de abuso. A equipe de limpeza ganhou aumento, uniforme novo e, mais importante, respeito. Eu fiz questão de conhecer cada um pelo nome, de agradecer pessoalmente, de mostrar que o trabalho deles importava. Porque importa. Eu não voltei a trabalhar como faxineira. Mas eu também não esqueci o que aprendi ali. Que poder de verdade não está em gritar mais alto. Não está em ter o escritório maior. Não está em usar terno italiano. Está em saber quando ficar em silêncio e observar. A Vortex Tech hoje é outra empresa. Produtiva, rentável e, mais importante, humana. E tudo começou porque eu escolhi limpar um chão. Eu aprendi que a forma como você trata quem não pode te prejudicar diz tudo sobre quem você realmente é. Não é sobre hierarquia, é sobre caráter. E caráter, ao contrário do cargo, não se inventa na hora da pressão. Ele se revela nos pequenos gestos, na forma como você fala com quem te serve o café, como você trata quem limpa o seu lixo, como você age quando acha que ninguém está vendo, porque sempre tem alguém vendo, e às vezes essa pessoa tem mais poder do que você imagina. Se essa história te fez pensar, comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.